Boa tarde, Rose. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Dedé. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso 5º dia de lives consecutivas aqui pelo Instagram, nesse período de quarentena. As lives Cuide do Seu Coração, em que a gente tem trazido profissionais para conversar com a gente e orientar a todos vocês como manter os cuidados com a sua saúde e, consecutivamente, do seu coração. Hoje, no nosso 5º dia de lives, nós vamos ter a presença e a participação, a presença de todos vocês, é claro, e é fundamental, é para vocês que a gente está fazendo isso. Vamos ter a participação de Tibério Oliveira, nutricionista aqui do Crato, um amigo nosso de longuíssima data. Longa não, que eu não sou tão velho assim, né? Mas nós nos conhecemos, eu acho, desde 3 anos de idade. Então, é uma satisfação enorme conversar hoje com ele e discutirmos aqui melhorias para a nossa saúde, como podemos fazer. Temos algumas perguntas já que nossos seguidores nos mandaram no meu Instagram, no Instagram de Tibério, e vamos aqui tentar responder a todas elas. Então sejam todos muito bem-vindos, Carlinha, Tânia, Adriana, Cecília, Tibério já se encontra aqui. Vocês têm um aviãozinho bem por aqui assim, tá? Cliquem nesse aviãozinho, chame os seus amigos para virem participar. Isso pode ser muito importante para a vida deles. Adriana, seja bem-vinda, Adriana. Então, tem muitos corredores aqui. Tibério é até especializado em nutrição esportiva. E chame os corredores amigos de vocês para virem participar. E aproveitar um profissional desse nível aqui, disposto e que separou esse momento do dia dele para vir falar para a gente. Então, chame os seus amigos, compartilhe isso daqui para eles virem assistir a essa live, que vai ser muito boa mesmo, tá? Tibério, eu vou pedir para você fazer o convite aqui, eu vou chamar aqui Tibério para a gente já começar, tá? Bebel, Sávio, sejam muito bem-vindos. Estou esperando aqui, aguardando o Tibério. Ótimo. Os Carlos, William. Sná, boa tarde, Sná. Fernanda, beleza. Estou aguardando aqui Tibério. Vamos superar essa situação. Vamos superar, Adriana. Estamos aqui para preparar vocês para superar. Ajudar vocês a superação de toda essa situação. Tibério, estou aguardando aqui o vídeo dele, não está aparecendo ainda. Veja se a gente recomeça. A gente no primeiro dia falou sobre o coronavírus, sobre o que é a pandemia, a doença provocada por ele. Depois a gente teve a presença de Ana Cecília e Eduardo. Uma das perguntas que mandaram para a gente nos internautas, nossos acompanhantes, seguidores no Instagram, foi como fazer uma atividade física em casa, tá? Então a gente já teve uma live com 2 educadores físicos e essa live está na íntegra no meu canal no YouTube.
Bruno Alencar, procure lá no YouTube, tem 2 vídeos, essa atividade teve que ser dividida em 2 vídeos e eles estão lá no YouTube, tá? Então, para você que quer saber como fazer uma atividade física nesse período, então vá lá no meu canal no YouTube e assista essa live. E se você quiser fazer atividade física hoje, às 5h30, no Instagram, Guerreiras _ e Guerreiros Cariris, tá? Inclusive elas estão aqui, acena aí, Guerreiras e Guerreiros Cariris, para quem quiser fazer uma aula ao vivo, hoje às 5h30, Ana Cecília, a responsável, a educadora, a treinadora do grupo, vai estar fazendo uma live e uma aula ao vivo para todos vocês. Tá certo? Então, às terças e quintas ela vai estar fazendo, aí, ó. Oi, Guerreiras e Guerreiros Cariris, sigam esse Instagram e hoje às 5h30 ela vai estar fazendo essa live. Tá certo? Então, falamos também com o Carlos Eduardo, o Kaká, que ele é odontólogo, ele deu orientações dos cuidados da higiene oral. E também falamos com o Saulo Alencar, nefrologista, ele mora em Recife, também amigo da gente, e a gente falou ontem sobre os cuidados na saúde renal, na saúde dos rins, como você prevenir problemas renais, tá certo? Problemas muitas vezes relacionados também com a hipertensão, diabetes. Os pacientes que mais têm risco de problemas renais são esses grupos de pacientes que já com outras doenças, e essas pessoas também têm risco de problemas no coração, tá certo? Uma outra pergunta que foi feita, Tibério chegou aqui, vamos ver se dessa vez vai dar certo. Tem uma pergunta que já foi feita, a Líria. Um paciente com arritmia é um paciente que se enquadra no grupo de risco? Até o momento, isso não tem nenhuma comprovação, a Líria. Os pacientes que estão com maior risco são os hipertensos, principalmente, os pacientes com diabetes e os pacientes com doenças cardíacas do tipo doenças coronarianas, obstrução das artérias do coração, doenças do coração, né, que são doenças que o músculo do coração cresce e não funciona normalmente, tá certo? Então, são os principais pacientes de alto risco para doenças do coração. O coronavírus, uma das causas de morte nele, provocadas pela inflamação do vírus lá no coração. Tá entendido, Alíria? Certo? Então, muito obrigado a todos vocês. Chame as pessoas, que vai ser muito importante. Nós estamos tentando aqui a conexão com o Tibério, tá? Que a gente vai falar de nutrição. Quais os cuidados nutricionais que você precisa ter nesse período de quarentena e no cuidados no geral também, né? Vamos ver novamente aqui se vai dar certo com o Tibério, mais uma vez. Tibério, tá? Algum lugar aí na sua casa, veja se tem uma internet melhor. Eu estou te ouvindo, mas a sua tela está preta. Veja se a sua internet, a qualidade da sua internet. Você pode entrar pela da sua namorada, da sua esposa, desculpa, tá bom? Certo, velho? Então, amanhã, pessoal, já vou também adiantar, amanhã eu vou trazer um pouco diferente, tá certo? Eu não vou trazer um profissional da saúde, eu vou trazer do outro lado agora, o paciente, tá? O paciente, ele é Fábio,
Fábio, ele mora em Recife. Ele foi meu segundo pai quando eu estava morando lá. E aí Fábio vai contar para a gente, vamos conversar aqui da história de Fábio. Fábio, ele pesava mais de 120 quilos, né? Diabético, hipertenso, tinha tido uma pancreatite por triglicerídeos elevadíssimos e decidiu então se cuidar. E nesse cuidar ele teve uma eliminação de mais de 30 quilos com ajuste alimentar e atividade física. Então nós vamos conversar com ele, ele vai trazer mais pormenores em relação a isso, vamos discutir um pouco mais. E por que se trazer? Por quê? A gente vê que muitas vezes lá no consultório, quando a gente conversa com os pacientes, acham tudo muito difícil, é tudo muito complicado, é impossível conseguir determinadas coisas, determinadas melhorias, é impossível conseguir mudanças reais na sua vida. E a gente vai conversar com ele e você vai ver que sim, é possível você conseguir isso, ter boa qualidade de vida, você conseguir manter cuidados na sua alimentação, fazer atividade física. E ele não fez cirurgia bariátrica, nada contra cirurgia bariátrica. A gente sabe a importância que tem para determinados pacientes. Mas, muitas vezes, se o paciente se cuidar, os cuidados próprios com ele, se ele realmente estiver disposto a fazer aquilo, ele vai ter grandes melhorias na vida dele, tá certo? Então a gente vai trazer Fábio amanhã para a gente conversar com ele. E além disso, ele também é empresário, é dono de uma gráfica, de uma editora lá em Recife. Parabéns. Agora deu certo. Até que enfim, Bruno. Só terminar aqui um instantinho. Então, a gente vai aproveitar e perguntar a Fábio como é que está sendo dentro dessa quarentena, como é que ele está fazendo com os funcionários, cuidando da saúde dele e da saúde dos funcionários dele nessa época da quarentena. Ok? Tibério, muito bem-vindo, gratidão por você poder estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, Tibério. Bruno, eu que agradeço o convite, né? Estava acompanhando você dizendo há quanto tempo a gente se conhece. Desde que a gente tinha 3 aninhos, né? E nossa idade é 3 dias de diferença, né? Exato. Me liga, não, Luiz. Tá. Liga daqui. Então, Bruno, eu fico muito feliz de estar com essa live aqui. Tenho acompanhado você nas lives que tem feito, muito enriquecedoras para as pessoas. Então, muito bom de verdade. Eu estou aqui para agregar, falar um pouco da nutrição, da alimentação e tentar bater um papo com esse seu público fiel. Tá joia, obrigado. Então, Tibério, dentro da atualidade que a gente está, como a nutrição tem influenciado na saúde das pessoas? Bom, Bruno, a nutrição, ela vem trazendo... Nós mudamos o padrão alimentar ao longo das últimas décadas. Mais ou menos 50, 60 anos atrás, o mundo começou a globalizar-se, né? Nós demos início à 4ª Revolução Industrial, onde as tecnologias começaram, a 3ª Revolução Industrial, as tecnologias. Hoje nós temos um aprimoramento dessas tecnologias das pessoas humanas. E isso, Bruno, tem feito também que os costumes alimentares eles tenham se difundido ao longo do mundo. E nessa corre-corre da vida moderna, a gente acabou optando também por essa rotina alimentar mundial. Eu sempre digo às pessoas, para elas fazerem uma avaliação de como a alimentação mudou, basta analisarem o bairro que moram. Se no bairro já tem fast food, né? Hoje eu acostumo, existe a Associação Brasileira das Indústrias, que é a ABIA, ela observa, Bruno, que o crescimento de fast foods ele vem crescendo também nas últimas décadas, assim como as doenças crônicas não transmissíveis e os dados de sobrepeso e obesidade. Exato. E o que a gente pode fazer? Como é que estão esses dados aí de sobrepeso, obesidade, hipertensão, diabetes, não é isso, velho? Está aumentando bastante. Bruno, eu gosto muito de número. Número fala por si só, é um fato que nós trabalhamos com isso, nós profissionais da saúde, com dados epidemiológicos. Eu vi você ontem na live, achei interessantíssimo, porque
o médico que estava com você ontem, ele fala muito, Bruno, do embasamento científico para tomar algumas ações. E não é o que nós temos visto hoje, né? Eu vou falar um pouco disso também. Os dados epidemiológicos, Bruno, são catastróficos. Para você ter uma ideia, no Brasil, um estudo Vigitel, feito ano passado também, mostrou ainda um crescimento, apesar de pequeno, com o ano anterior. Nós temos hoje, Bruno, no Brasil, 51,8% da população adulta com sobrepeso. E temos 1 a cada 5 adultos com obesidade. Um estudo que foi feito durante 10 anos, de 2006 a 2016, observou o crescimento de diabetes na escala de 61,8%. Então é um número que as pessoas às vezes têm dificuldade para entender, mas imagine só, é como se você tivesse 100 pessoas e depois de 10 anos você tivesse 161,8 pessoas adoecidas com diabetes, num grupo. Então isso é um número catastrófico, né? E câncer, nós também tivemos um estudo de 15 anos, observou o crescimento do câncer em 31,8%. O câncer vai figurar como a causa de morte, alguns especialistas afirmam, como a segunda causa de morte. Então, nós temos hoje dados epidemiológicos do crescimento das doenças crônicas não transmissíveis, oriundos do sobrepeso e obesidade, que são causados por mudança do padrão alimentar, sedentarismo, né? Então, tudo isso, Bruno, essas pequenas atitudes diárias, elas trazem esses dados epidemiológicos e para nós que trabalhamos com populações, com o público em geral, é muito importante ter isso como embasamento das condutas que nós vamos tomar. Nós estamos falando em números, mas esses números eles se refletem no sofrimento das pessoas, né? Um número, você vê na televisão, pessoas morreram de coronavírus. Sim, mas e o sofrimento causado por aqueles números, né? Então, esses números para nós, da área de saúde, eles servem para avaliar também o sofrimento. Pelo que vocês ouviram Tibério falar, viram a importância e por que a gente começou essas lives. Se fala, todo mundo está com medo de coronavírus, todo mundo está com medo de morrer por coronavírus, mas o que mais mata ainda são doenças coronarianas, são doenças do coração. A principal causa de morte no mundo são doenças do coração, e a segunda é câncer, como o Tibério falou. Então, por que a gente está começando a nossa live falando sobre isso? A gente mostra que a realidade das pessoas que entraram nessa quarentena, né, não vou dizer para todos vocês, eu vi que aqui tem muitos corredores, muitos atletas, e a gente espera que essa população já tenha uma boa alimentação, né, Tibério? Exatamente, espero, né? Esperamos. Mas aí o que acontece? Não posso melhorar, né, Bruno? Nada tão bom que Exato, sem dúvida. E na alimentação, principalmente, né? Porque alguns dizem, eu malhei 1 hora de academia, corri 21 quilômetros, eu posso comer aquele meu X-tudão, né? E aí depois não sabe como é que vai ser a recuperação dessa corrida. Exatamente. Pois é, então, a gente começou nisso porque para mostrar a vocês a realidade da alimentação das pessoas que entraram nessa quarentena, que não é, no geral, novamente, não é a melhor do que a gente está vendo nos dias de hoje. Tá? Então, com muito fast food, a solicitação eu lembro que aqui no Crato, por exemplo, onde a gente mora, eu e Tibério, não tinha esse negócio de delivery, de drive-thru. Não existia quando na nossa época de adolescente. Era o que a gente comia em casa. E uma vez por semana a gente ia para a pizzaria comer uma pizza. Hoje, todo dia, se você quiser de casa, você pede hambúrguer, pizza, tudo, né, Tibério? É verdade, Bruno. Hoje o dado também mostra que 33% dos brasileiros hoje almoçam em fast foods. É um dado que, assim, é alarmante, porque as pessoas hoje, elas estão... Há um movimento mundial, Bruno, acho que você já deve saber, que ele vai justamente contra o fast food, é o slow food, né? Eu costumo sempre dizer, Bruno, que as pessoas... Nós comemos porque precisamos ingerir ferro, fósforo, vitamina A. Então, a nutrição ela é fundamental para a manutenção dessa máquina biológica, que muitas vezes nós comparamos com o carro, né?
Nós comparamos com um carro, mas infinitamente o corpo humano é mais complexo e perfeito e metabolicamente falando interessante. Então, assim, mas comer, Bruno, não é só um hábito de escolher nutrientes. O hábito de se alimentar, ele está relacionado ao social, ao financeiro, ao trabalho, né, aos tabus, à regionalidade, à produção. Então, nós nutricionistas temos esse entendimento que a formação do hábito alimentar, ela depende não só do que você acha que é ideal comer, né, mas também do que envolve todas as outras variáveis. E pode falar. Complemento, por favor. Então, Bruno, é complexa essa formação do hábito alimentar e a mudança desse hábito alimentar, ela não acontece de forma mágica. É interessante que as pessoas saibam disso. As pessoas pensam, às vezes, encaram um nutricionista, um profissional, Bruno, que você o nutricionista vai ser um tutor de hábitos, né? Um sensor, né, de critérios, de orientações, e não é verdade. Nós somos um facilitador, né? Nós entendemos que o hábito, ele muda com a rotina que você vai estabelecendo, não só com o saber. Eu li um livro interessante, Bruno, que é O Poder do Hábito. Acho que você já deve ter visto esse livro. Muito interessante, porque ele mostra, já viu, né? Ele mostra 3 pilares. Você tem o contato com o estímulo, e o estímulo gera uma resposta para uma recompensa, né? A deixa. Isso. Aí ele fala uma coisa interessante, eu até falei com um psicólogo, um amigo meu, para saber disso, ele disse que nem sempre é assim, que existem outras variáveis. Mas eu achei o exemplo interessante, porque as pessoas às vezes chegam, ele cita o exemplo do livro. Quando você conclui um dia de trabalho completo, né, você acha que se pode dar como recompensa aquela xícara de doce, né? E aquele dia terminado de trabalho seria a deixa, mas você pode arrumar outra coisa para chegar àquela recompensa, que não seja só o doce, não seja só a comida. E é justamente isso que nós tentamos facilitar na vida das pessoas. Pessoal, assim, a gente tem só nessa fala aí tem várias outras perguntas aqui que a gente possa fazer. Mas você que tocou aí nesse hábito de comer doce, que é inclusive uma das perguntas, né? Sofia nos fez já agora essa pergunta: como eu posso parar com o meu hábito de comer doces? E aí entraria, inclusive, nesse livro aí, O Poder do Hábito, né? O que você tem a falar? Como ela pode parar de comer esses doces que ela gosta? Bruno, é o seguinte, falar sobre doce, há algum tempo, houve um movimento no mundo que tentou criminalizar o nutriente. E sempre há. Tem hora que é a gordura, tem hora que é o colesterol, tem hora que o carboidrato é sempre o grande vilão. E, na verdade, Bruno, o carboidrato hoje, nós temos que fazer a distinção de tipos de carboidrato. Nós temos carboidratos ruins, que são os carboidratos refinados, o doce, refrigerante, açúcar, e temos os carboidratos bons, que são os complexos. E para você que acha que carboidrato não é bom, as fibras, elas são carboidratos não digeríveis, né? Então, nós temos que fazer essa distinção. E, ao contrário desse movimento, o que a ciência tem a dizer sobre os carboidratos? Eu também dou aula de bioquímica, para quem, eu gosto muito, porque a bioquímica, quando você aprende a bioquímica, não deixa ninguém mentir para você. Você entende o metabolismo, né? Então é o seguinte, Bruno, todos os estudos científicos, eu mostro sempre, eu faço questão, um estudo de 1967, aí para você que é esportista. Tem uma escala, que é um gráficozinho que mostra o consumo de carboidrato e a fadiga. E o acúmulo de glicogênio também, que está relacionado ao desempenho. Glicogênio, para você que nos assiste, é uma reserva endógena de glicose que nós temos. Então, eu sempre dou esse exemplo. Esse gráfico mostra que quanto mais a dieta mais pobre é em carboidrato, mais a fadiga é precoce e mais a ressíntese de glicogênio também. Isso é um estudo de 67. Então, mostra que o desempenho físico está intimamente relacionado à dosagem de carboidrato. Claro que o carboidrato de boa fonte. Alguns estudos dos desportistas, algumas modalidades esportivas, há recomendações de até 80%, pasme, 80% da dieta de carboidrato, para que o desempenho seja otimizado. E assim, então quais seriam esses bons carboidratos, Tibério? Bom, os bons carboidratos são carboidratos complexos, à base de amido. O arroz também é muito vilanizado, né? O arroz, principalmente o arroz integral, é fonte de vitaminas do complexo B. 7
7 reações do ciclo de Krebs, que é o ciclo que move a vida humana, são dependentes de complexo B e magnésio também, óbvio. Então, Bruno, feijão, ótima fonte, batatas, macaxeira, são fontes de carboidrato complexo. Carboidratos simples, mas de boa fonte, frutose. Para você que acha que a blogueira estava certa, que causa cirrose, não causa. E hoje nós estamos vendo a importância, mais ainda, do fortalecimento do sistema imunológico pela ingestão de frutas. Não que traga cura para a virose, mas ajuda o organismo a se prevenir. Então, Bruno, carboidratos e boas fontes é aquele geralmente que a natureza traz para a gente, não que o homem refina. Então, quando ela tiver com vontade de comer doce, o que ela pode substituir? Ótimo, interessante. Bruno, vontade de comer doce, muitas vezes, o que acontece de errado na alimentação das pessoas? Eu tenho acompanhado no consultório. Muita gente que quer regular o peso, quer moderar a dieta, o que faz? Restringe a dieta durante o tempo que está mais ativo, no trabalho, no labor, fazendo atividade física. E à noite tem uma vontade de comer doce. Isso acontece muito. As reservas de glicogênio caem ao longo do dia, porque você não come, e o organismo pede, inconscientemente. O que eu oriento? Quem tem vontade de comer doce, é interessante que esteja bem alimentado para a glicemia não sofrer alterações e o organismo pedir uma dose de doce. Eu sempre dou exemplo, Bruno, você que é dono de casa também e faz compra, que eu já vi mercantil, isso é importante, isso é uma atividade de reeducação nutricional. Quando a gente vai fazer compra com fome, o que a gente faz? A gente compra até o que não ia comprar. Exato. A fome, Bruno, é um instinto que elas impulsionam o consumo. E muitas vezes de quantidades maiores e de coisas que não se devem. Então, manter-se alimentado é uma ótima dica para você que quer comer doce. Tanto quando vai, antes de fazer a feira, antes de ir para um aniversário, você já ia alimentado para o aniversário, para não comer tanto doce no aniversário. Não é isso? E mesmo assim, exato, Bruno, você manter-se, olha, a recomendação de 3 em 3 horas. Porque todo nutricionista manda comer 3 em 3 horas. Não é todo mundo manda comer 3 em 3 horas, não. Há estratégias nutricionais distintas, por exemplo, jejum intermitente, uma série de outras estratégias. A gente vai adaptando à medida do acompanhamento com o paciente. Manter o paciente alimentado, por exemplo, você pode colocar um lanchinho com castanhas antes das festas, antes de ir para o mercantil, comer frutas com castanhas, tomar um iogurte. Outra coisa importante, Bruno, tem doces que não são ruins. Por exemplo, um chocolate acima de 50%, o chocolate tem uma quantidade de açúcar aceitável e é riquíssimo em substâncias antioxidantes, até a bromina. A teobromina é uma substância fantástica antioxidante que fortalece, diminui o estresse oxidativo celular, causando envelhecimento precoce, que é onde o estresse celular, os estudiosos afirmam que a base de toda doença começa com o estresse oxidativo, né? Então, há doces e doces. Então, o chocolate 70% é uma preparação interessante. As frutas mais adocicadas, mais madurinhas, então são uma opção para quem quer comer doce sem ter culpa. Tá bom, Sofia? Tô vendo aqui você. Me diga lá, Então, Tibério falou do estresse oxidativo, tá? Eu vou pegar um pouquinho aqui a deixa dele. Como ele falou lá no Poder do Hábito, ele tem essa deixa e o hábito, né? Então, ele deixou a deixa, eu vou pegar aqui o gancho. O estresse oxidativo, o que é? Processos inflamatórios no nosso corpo. Principalmente, ele como professor de bioquímica pode me dizer até um pouco mais do que isso, mas radicais livres que são produzidos diariamente na busca de vida das células. Tá? E a gente pode aumentar esse processo inflamatório, produzindo mais radicais livres e diminuir. Então, você vai estar com a balança. Ou eu aumento radicais livres, aumento a inflamação, ou eu tento diminuir radicais livres, diminuir a inflamação. No nosso corpo, quanto mais inflamado ele estiver, maior o nosso risco de ter um infarto. O que é um infarto? Imagine as nossas artérias como os canos da nossa casa, tá certo? Canos da nossa casa. Dentro dos canos da casa passam água. Nos nossos canos, nas nossas artérias, passam sangue. Dentro
dentro do cano pode encher de sujeira e chegar a entupir aquele cano. Se o cano da cozinha for entupido, ficar entupido, não vai chegar mais água na cozinha. Se no nosso coração tem vários canos, se um cano, determinada área do coração entupir, aquela área do coração não vai chegar mais sangue e a pessoa vai infartar. Aquela área do coração vai necrosar, tá certo? Então, o processo inflamatório faz com que aconteça o aparecimento de mais sujeira dentro das artérias. Quanto mais sujeira, mais vai tender a entupir, ou se não entupir aos poucos, uma inflamação maior, como por exemplo, no ato de fumar, num estresse muito grande, numa grande quantidade de alimentação de má qualidade, que vai gerar mais inflamação, mais produção de radical livre, vai fazer com que aquela placa que a pessoa, quem já tem aquela placa na artéria, aquela placa rompa, entupa a artéria e causa um infarto. Então, vocês estão vendo relação direta. Eu falei aqui tabagismo, grande quantidade de álcool e alimentação. Você ter uma alimentação saudável no seu dia a dia é fundamental, porque a alimentação saudável vai tentar até tirar radicais livres, diminuir processos inflamatórios do nosso corpo, e isso vai diminuir a possibilidade de aumentar as placas de colesterol e entupir as artérias dos pacientes que já têm isso. Tô certo, Ibé? Tá certíssimo. Começa com lesão endotelial, né? Exato. Então, começa ali, a lesão na artéria e o processo inflamatório vai aumentando. Então, Tibério, já que a gente está falando de inflamação, de radicais livres, diminuir processos inflamatórios, por meio da alimentação, o que poderia diminuir esses radicais livres? Pronto, nós temos aí 3 enzimas, principalmente carro-chefe do nosso organismo, que elas fazem esse papel de caça aos radicais livres. Elas podem ser fortalecidas com atitudes exógenas, como atividade física, né? Nós fortalecemos essa imunidade, essa defesa contra os radicais. Né? É isso, hoje eu também sou pós-graduado em nutrição funcional. É isso que a gente estuda hoje na vastidão, que é os alimentos funcionais, né? E os compostos bioativos. Hoje é a área mais estudada da ciência. Os alimentos funcionais, nós temos eles não trazem a cura, mas eles auxiliam na cura e na prevenção. Quer dizer, muita gente, você vê nas redes sociais, eles utilizam muito a questão do sensacionalismo para dizer tal alimento cura câncer, né? E aí muita gente é levado, né? Nós temos até um caso comum do jornalista que deixou o tratamento convencional de câncer